Muito bom dia, mais uma terça-feira e nós estamos juntos para tomar um café da manhã com o Espírito Santo. Meu amigo, isso não é pouca coisa não, hein? Isso é muita coisa. Nós podemos estar com o nosso coração diante do Senhor, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que coisa linda. E ainda tomando um café da manhã com Ele, ouvindo aquilo que Ele tem para esse dia, ministrando ao seu coração, quem sabe dando uma puxadinha de orelha, mas vai valer a pena porque você vai poder viver o melhor de Deus na tua vida, se tão somente você ouvir a voz de Deus, praticar e obedecer. Hoje no nosso Café Intimidade, eu vou conversar com o apóstolo Wagner Pacheco, que já esteve aqui com a gente, né, conversando, contando acerca do ministério, e hoje tem algumas novidades aí para o ano de 2015, para a gente conversar, e ele vai estar com a gente aqui no nosso Café Intimidade de hoje. Temos os nossos canais de comunicação, nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br, e também no facebook.com/programa Devocional Intimidade. Você vai encontrar os nossos vídeos, release das palavras, toda a fomentação aqui social do nosso programa. E também a nossa página de frases, o Frases Devocional. Meu querido, convido você para sentar-se à mesa conosco e ouvir a voz de Deus no nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo ao nosso Café Intimidade. Apóstolo Wagner Pacheco, que bom receber o senhor novamente aqui no Devocional. Prazer também, Mônica. Prazer estar contigo novamente e compartilhando das novidades que nós temos aí para esse ano de 2015 e sonhando para muitos anos à frente ainda. Glória a Deus, né? Porque, como eu falei no início do programa ali, quando a gente decide deixar o Senhor trilhar os nossos caminhos, às vezes a gente tem que dar retroceder, parar, ouvir, para daí avançar, né? E a gente vive realmente o melhor dessa terra, né? Pastor, até antes da gente entrar nesse assunto, o que é viver o melhor dessa terra? Olha, viver o melhor dessa terra é você realmente ter o conhecimento daquilo que é projeto e proposta de Deus para a tua vida e absorver, colocando em prática. Jesus, certa ocasião, disse a seus discípulos o seguinte: o homem que ouve e pratica é comparado ao sábio, prudente, que constrói a casa sobre a rocha. Ou seja, toda construção, todo projeto de vida que tem a inclinação de uma conquista significativa, duradoura, precisa estar com esse foco. O melhor desta vida, a realização dos projetos está intimamente relacionado com aquilo que o homem absorve dos projetos de Deus para a sua vida. Né? Se isso de fato se estabelece na vida do mesmo, então ele tem a garantia de experimentar do melhor de Deus nesta vida. É verdade, né? E o melhor de Deus, ele tem uma conotação que às vezes nós não entendemos, mas quando nós vivemos isso, a gente entra num sobrenatural tremendo com Deus, mesmo caminhando os nossos pés naturais nessa terra. E pastor, o pastor cobre, né, a primeira igreja batista aqui, os três estados do sul, sim, na visão dos 12, né? E ano passado a gente acompanhou alguns congressos, a gente acompanhou algumas coisas muito tremendas que foram feitas. E eu tenho certeza que muito mais coisa está preparado para esse ano de 2015. Quais são as novidades aí para o ano de 2015? Olha, 2015 está se apresentando como um ano onde a gente vai ter a perspectiva de resultados muito consolidados. Há 8 anos nós trabalhamos aqui no sul do Brasil. 8 anos atrás, a Visão Celular tinha um vínculo e um relacionamento de cobertura com aproximadamente 17 igrejas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje, eu dou cobertura também ao estado do Paraná e somando os 3 estados, nós já chegamos a quase 200 igrejas caminhando com a gente. Igrejas que há um tempo atrás eram igrejas que não conseguiam traduzir em bons resultados o seu bom trabalho, a sua boa disposição de serviços, né? Não conseguia traduzir em crescimento significativo e constante e ao mesmo tempo sustentável. Hoje a gente já tem, após esses 8 anos, vários testemunhos de igrejas que eram pequenas, hoje são igrejas de porte médio, mas sonhando um crescimento contínuo. E 2015, após 8 anos, a gente vê
tudo aquilo que há um tempo atrás era desafiador, num processo de transição, de assimilação de um projeto novo, que ao mesmo tempo traz aquelas inquietações naturais de você ter que mudar comportamentos, ter que mudar posturas de vida, ter que mudar posturas de serviço, despreendimentos. Hoje já não existe mais essa inquietude. O projeto já foi absorvido, as pessoas entendem o que é o projeto em si e estão vendo na vida da igreja o crescimento significativo acontecendo. Então estamos olhando para 2015 como um ano que já sinaliza resultados cada vez mais consistentes, expressivos no âmbito da visão celular, pelo sul do Brasil, e em se tratando da igreja em Itajaí, cada vez mais estamos felizes com aquilo que Deus está promovendo no nosso meio. 2015 começou com uma grande conquista, que foi a legitimação pastoral da minha primeira equipe de 12. Olha só, pastor. Sim. É muito tremendo isso, porque as pessoas entenderem. Jesus trabalhou dentro de um modelo, né? Jesus levantou os seus 12 discípulos, gastou sua vida, seu tempo, porque eu creio que o relacionamento é a base da atividade humana. No relacionamento a gente se afina, no relacionamento a gente se molda, e é muito importante isso, estar perto. Eu creio que para o pastor, mesmo cobrindo 3 estados, 200 igrejas hoje, né, e em amplo crescimento, mas estar com esses 12, com essas pessoas que você caminhou, é um momento muito especial, e enxergar neles aquilo que Deus colocou na sua vida, no seu ministério. É verdade. Olha, à frente da primeira igreja batista, nós estamos nesse segundo período, já completando 5 anos. Sim. Já completamos 5 anos. Ao longo desses 5 anos, desenvolvemos todo o trabalho pastoral, olhando a congregação como um todo, mas tendo um foco de formação, um foco de acompanhamento, um foco de discipulado, que resultou, após esses 5 anos, na legitimação de 13 casais, que antes não eram pastores, mas a confirmação de outros 2 casais que já eram pastores em outras igrejas, mas que vieram e estão hoje caminhando conosco, num vínculo de discipulado muito lindo, né? E aí é um marco. Nós temos como igreja 50 anos de história. Ao longo desses 50 anos de história, nós observamos, traçando aí uma visualização linear, nós vemos muitos momentos e períodos da vida desta igreja onde existem hiatos, lacunas de uma direção pastoral, por conta da maneira e forma como antes se trabalhava essa liderança pastoral sobre a vida da igreja. Mas hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Nós temos em 5 anos 15 casais de pastores forjados, formados, numa vinculação de discipulado, estabelecidos num relacionamento e despertados na consciência de serviço à igreja local, e ainda mais com uma chamada para levantarem os olhos e olharem os campos que já estão brancos, prontos para a colheita. Mas os trabalhadores hoje já estão preparados. Né? E é um trabalho quase não, eu vou dizer totalmente de pai, né? Durante 5 anos, porque Deus ele trabalha nessa multiplicação contínua, mas uma multiplicação que às vezes diante do mundo a gente até diz assim, poxa, mas foram 5 anos para formar 13 casais, mas não, é uma criança que é gerada dia após dia, você é pai, né? E é dessa forma que vai acontecendo, você vai gerando, e eu creio que uma das características mais tremendas do discipulado é você olhar, literalmente como você olhar para um filho, você começa a ver os teus traços, você começa a ver as tuas maneiras, o teu linguajar, algo peculiar que Deus forjou em si, e Ele multiplica sobre a vida de outras pessoas, por isso que é tão importante estar com o coração no reino, né, pastor? Para ver essa multiplicação, né? Com toda certeza. Olha, Paulo, quando vai falar desse processo, ele vai se relacionar com aqueles que já eram pastores, né?
numa relação de pai e filho. A linguagem que Paulo utiliza com Timóteo, a linguagem que Paulo utiliza com Tito, é justamente essa: meus verdadeiros filhos na fé. A relação que hoje está estabelecida também dentro do discipulado, dentro da visão dos 12, é a mesma. É algo desafiador, principalmente dentro de um período onde algumas relações estão fragilizadas dentro da estrutura de família, e esta relação de filho com o pai é uma das relações que estão mais fragilizadas. Há um distanciamento, há um endurecimento de coração. E automaticamente transfere isso ao Senhor, né? Sim, com toda certeza. Não só em relação ao pastor, mas também em relação a Deus. Exatamente. Deus se revela justamente, uma das revelações do caráter de Deus é essa revelação nesse caráter paterno. Então, se Deus é pai e eu tenho algumas fragilidades e debilidades no meu relacionamento com o meu pai biológico, existe uma tendência natural de uma transferência também daquelas frustrações, daquelas decepções que não foram bem trabalhadas, que não foram bem ajustadas dentro do relacionamento, para Deus também. E não ficamos de fora, nós também que temos de alguma maneira essa vinculação e essa postura também paterna dentro desse cuidado, dentro desse discipulado. E é uma grande conquista. Chegar depois de 15 anos, 5 anos, ter 15 casais dentro dessa vinculação, é extraordinário. Trazendo uma linguagem de reino, né? Trazendo uma linguagem segundo o coração de Deus. E essa questão que o pastor falou, por que é tão importante? No próximo bloco a gente vai acompanhar algumas fotos muito bonitas desse dia, porque eu creio uma assim... Uma geração linda. Né? E é tão Filhos tremendo, você olha para eles... Cara do pai e cara da mãe. Tem os traços dos dois, né? Então é muito bom você olhar... E eu creio que isso também te diz assim, poxa, vale a pena continuar. Não que a gente trabalhe só por resultado, né? Porque quando você está fazendo a obra de Deus, inevitavelmente os resultados, segundo o coração de Deus, eles acontecem. Porque você está trabalhando debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma palavra que te foi liberada. E isso começa a trazer outras pessoas. E essas pessoas, esses 13 casais, eles vão ser multiplicadores para uma sociedade doente, para uma sociedade que precisa de restauração no modelo de Cristo. Bem, viu? Você está entendendo bem, e a proposta é justamente essa, né? A gente perpetuar aquilo que recebemos, de um legado abençoador. Muita gente trabalhou para que essa igreja hoje estivesse estabelecida. Com certeza. Mas se não houver um projeto, um trabalho que dê a continuidade e dê a sustentação para essa continuidade, né, a gente pode comprometer tudo aquilo que foi plantado ali no passado nas gerações futuras. Mas se a gente assegura no tempo de hoje uma sequência, então nós podemos olhar para o futuro dessa igreja numa expectativa muito esperançosa, animadora, que enche o nosso coração de alegria por aquilo que a gente sabe que esses casais hoje sustentam no coração. São pessoas que estão vinculadas a Deus, apaixonadas pelo projeto de Deus, dispostas voluntariamente a servir a Deus. E ouvi uma ocasião, né, que o trabalho do voluntário é um trabalho que ninguém consegue paralisar, porque o voluntário é aquele que já absorveu no seu coração o entendimento de que a alegria do seu coração está em realizar aquela tarefa, ainda que não tenha, numa questão, nenhum outro tipo de ganho que não seja a própria realização do serviço apresentado. Então isso para a gente ali na Primeira Igreja Batista tem sido algo muito gostoso, muito maravilhoso, para justamente termos essa interferência abençoadora na direção da sociedade, a quem queremos muito abençoar. Glória a Deus, pastor. E a gente continua no próximo bloco falando um pouquinho mais acerca desse momento tão especial. Quem sabe você também tem um chamado e Deus está falando com você hoje. Se posicione e todas as coisas podem acontecer no tempo de Deus. São 30 segundinhos e a gente já volta.